Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, eu me sinto mais do que satisfeito, me sinto muito honrado de poder comentar pontos da nossa doutrina para a Sociedade Espírita Paz e Luz. Hoje nós vamos comentar o item 22 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. Esse item 22 que nós vamos comentar, que recebeu de Kardec o subtítulo de Se fosse um homem de bem teria morrido, é uma comunicação do espírito François Fenelon. E nesse item, Fenelon diz que quando se fala de uma pessoa não muito boa que escapa de um perigo, que é comum se dizer, se fosse um homem bom teria morrido. Esse pensamento ainda vigora nos nossos dias, havendo inclusive um ditado bem conhecido que diz, vaso ruim não quebra, significando que quanto pior a pessoa, mais difícil ela morrer. E Fenelon comenta que quando assim falamos, nós estamos dizendo uma verdade, porque Deus frequentemente dá uma vida mais longa a um espírito que ainda não progrediu muito. E em contrapartida ele dá uma vida tão curta quanto possível àquele que tem mais mérito, para que esse que já progrediu passe por menos provações aqui no mundo material. Fenelon ainda comenta que quando morre um homem de bem cujo vizinho seja mau, se costuma dizer, melhor que tivesse morrido esse no lugar do homem de bem. Nesse caso, diz Fenelon, estamos cometendo um grande erro, porque o homem de bem que morreu concluiu sua tarefa, e o que fica talvez não tenha nem começado ainda a sua. Então ele pergunta, por que querer que ao mal faltasse tempo para realizar sua tarefa e querer que o bom permanecesse preso ao mundo material, mesmo depois de cumprir a sua? E ele pergunta, o que diríamos se um prisioneiro que cumprisse a sua pena fosse conservado na prisão ao mesmo tempo em que se restituísse a liberdade de outro que ainda não tivesse cumprido a sua pena? E ele diz que a verdadeira liberdade para o espírito é o rompimento dos laços que o prendem ao corpo físico. E que enquanto estamos vivendo no mundo material, estamos em cativeiro. Então ele recomenda que não censuremos o que não podemos ainda compreender e que devemos acreditar que Deus é justo em todas as coisas. E que muitas vezes o que nos parece um mal, na verdade, é um bem, porque as nossas faculdades são ainda muito limitadas e não permitem que compreendamos a lógica que existe nos acontecimentos da vida. Recomenda que procuremos nos elevar pelo pensamento, porque assim a vida material vai diminuir de importância no curso infinito da nossa existência espiritual, única existência verdadeira. Eu concordo plenamente com as observações de Fenelon. Absolutamente com tudo que ele diz. Mas também é preciso observar que pode acabar ocorrendo o contrário disso também. Às vezes, o bom pode ficar mais tempo encarnado se ele está aproveitando a oportunidade de evoluir e de fazer o bem, e embora ele tenha completado a tarefa que se propôs a fazer, se ele continua sendo útil e é bom para ele fazer esse bem, ele pode ficar aqui por mais tempo. Divaldo Franco está, não sei se na segunda ou na terceira prorrogação, era para ele ter desencarnado já há muito tempo. Mas Divaldo é não só um excelente psicógrafo, mas um excelente palestrante, ele divulga a nossa doutrina. Então ele é útil não só para o espiritismo, mas para as pessoas também. E esse trabalho que ele faz também vai redundar em benefício para ele. Por isso, ele está tendo a oportunidade de ficar mais tempo aqui. Raul Teixeira, pelo que eu já ouvi falar, também já devia ter desencarnado há mais tempo, mas também seguindo no mesmo rumo. Ele está sendo útil à doutrina espírita, está sendo útil aos encarnados, então ele continua encarnado para continuar desempenhando a sua tarefa e continuar não só beneficiando os demais, mas também beneficiando a si próprio com a sua própria evolução. Mas também, às vezes,
ao mal, é mais conveniente desencarnar mais cedo para que ele não se comprometa mais perante as leis de Deus. Eu conheci uma pessoa que andou pelo mau caminho, tendo problemas durante muito tempo, desde a sua adolescência, e entrou pelo caminho das drogas e teve uma série de problemas até mais graves. E ele acabou desencarnando mais cedo, não tinha nem 30 anos de idade ainda. E eu tenho certeza absoluta de que isso foi para que ele parasse de se comprometer perante a lei de Deus. No mundo espiritual, ele vai ter a oportunidade de se preparar melhor, de programar uma nova encarnação em que ele aproveite melhor o tempo aqui na Terra e não se comprometa tanto. Uma ocasião, eu conversei numa sessão mediúnica com um espírito que estava muito revoltado porque ele tinha desencarnado ainda muito jovem, ele estava no final da adolescência. E ele tinha desencarnado num assalto. E ele estava revoltado porque ele era muito jovem e ele achava que devia ficar mais tempo aqui. Mas ele era o assaltante. E aí, conversando com ele, nós argumentamos que talvez fosse bom para ele esse desencarne. Porque ele já estava tendo a certeza de que a morte não existe, ele continuava vivo, embora não tivesse mais o corpo físico, e que se continuasse aqui, iria acabar se comprometendo mais ainda. Provavelmente acabaria se tornando assassino, porque durante um assalto ele possivelmente iria matar alguém. Então ele teria a oportunidade de voltar para o mundo espiritual, preparar uma nova encarnação, se preparar melhor, para que ele aproveitasse melhor o tempo aqui. No fim, ele acabou concordando conosco, que realmente ele estava aproveitando mal o tempo aqui na Terra e acabar se comprometendo. No item 7 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que a Terra pode ser comparada a um hospital ou a uma penitenciária, e a gente vai compreender por que aqui as aflições superam os gozos. Porque ele diz, não se mandam para a prisão os que não cometeram nenhum crime, nem para o hospital os que estão sãos. Hospital e penitenciárias não são lugares de felicidade. E ele diz, assim como saem do hospital os que se curaram das suas enfermidades, e saem da prisão os que já cumpriram as suas penas, o homem deixa a terra quando está curado das suas enfermidades morais. Mas utilizando um termo mais ameno para conceituar a nossa vida material, diremos que em vez de hospital ou penitenciária, a terra é uma escola, na qual nós cursamos todos os anos letivos, né? Desde o ensino fundamental, desde até a pré-escola, até a universidade, e saímos dela no final da nossa série de reencarnações, capacitados a sermos mais felizes. Na escola, no final de cada ano letivo, o aluno tem um período de férias destinado ao descanso, ao refazimento das energias, para reiniciar tudo novamente no ano seguinte. Ele observa as suas notas, vê onde teve menor aproveitamento, planeja se esforçar mais no ano seguinte. Se ele não teve um aproveitamento satisfatório, ele vai ter que, no ano seguinte, refazer a série na qual ele não conseguiu aprovação. No final da vida física, o espírito volta ao mundo espiritual, onde faz uma avaliação do seu aproveitamento aqui no mundo material. Ele tem um período de refazimento das energias espirituais, depois ele começa a programar, a preparar a sua nova encarnação. Se ele teve um bom aproveitamento no mundo material, ele vai ter novas tarefas, novas experiências nessa nova encarnação. Se não teve o aproveitamento necessário, ele volta ao mundo material para enfrentar as mesmas provas e passar pelas mesmas experiências que ele não aproveitou na encarnação que passou. Agora imaginemos um aluno que não está tendo um bom aprendizado na escola, seja pela sua falta de interesse, pela sua falta de capacidade de aprendizado ou qualquer outro motivo. Será justo expulsar esse aluno da escola para que ele retorne apenas no ano seguinte, sem dar a oportunidade de recuperação no ano em curso?
Afinal, a escola não é lugar para onde se deve mandar aqueles que já aprenderam as matérias, mas sim o lugar onde aqueles que ainda não sabem vão estudar e aprender. Da mesma forma, o mundo material não é lugar onde se deve colocar espíritos que já estão aperfeiçoados. Ao contrário, é lugar onde devem ser colocados espíritos que estão em aprendizado. Lugar onde espíritos imperfeitos devem passar por uma série de experiências que vão torná-los mais sábios, mais aperfeiçoados. Será justo querermos a desencarnação daqueles espíritos que mais precisam estar aqui para aprender e evoluir? Seria mais ou menos como querer excluir da escola um aluno que ainda não sabe ler nem escrever. É possível até que alguém questione: mas a Terra está para passar a condição de mundo de regeneração e se diz que os espíritos que não acompanharem a evolução do planeta vão ser exilados para outros mundos. Isso não vai acontecer? Mas essa separação ocorre também nas escolas. Nós temos escolas de ensino fundamental, ensino médio, universidades. No ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano, os alunos estão todos na mesma escola. Mesmo que um aluno do 9º ano não goste de conviver com crianças de 6 ou 7 anos, ele não pode impedir que os pequenos estudem na mesma escola. Mas nós não temos alunos do 1º ano do ensino fundamental estudando junto com alunos do ensino médio ou da universidade. Quando a diferença de cultura e faixa etária se torna muito grande, podendo trazer problemas, os grupos são separados. Ocorre o mesmo nas várias etapas reencarnacionistas. Espíritos recém-saídos de planetas primitivos convivem com espíritos na fase final da condição de planetas de provas e expiações. Esse convívio, embora às vezes seja complicado, é útil tanto para os mais evoluídos quanto para os mais atrasados. Os mais atrasados moral e intelectualmente vão aprendendo com os mais adiantados e os mais adiantados vão tendo oportunidade de exercitar benevolência, indulgência, tolerância, perdão no contato com os mais atrasados. Mas assim como ocorre nas escolas, chega um momento que esse convívio pode se tornar prejudicial pela grande diferença nos graus de evolução dos espíritos. Aí se torna necessário separar os mais adiantados dos mais atrasados, como vai ocorrer no nosso planeta. Mas os espíritos que não estão em condições de viver num mundo de regeneração não vão apenas desencarnar, eles vão ser realocados em outros mundos. A maioria, talvez, em mundos inferiores ao estágio atual da Terra. Nesses planetas eles vão auxiliar na evolução moral e intelectual dos espíritos nativos, porque lá eles serão superiores. Vão ajudar a desenvolver as artes, as tecnologias, a sociologia. Eles vão ficar chocados no contato com almas mais embrutecidas do que eles, e aí serão eles que vão ter que exercitar a paciência, a tolerância, a indulgência, perdão, benevolência. Mas observemos a sabedoria e o amor de Deus. Diferente de nós que queremos expulsar aqueles que nos são inferiores ou que nós consideramos inferiores, ele oportuniza a todos, superiores e inferiores, o aprendizado, as experiências, a evolução. Quando um espírito convive com outro que lhe é superior, ele tem a oportunidade de aprender coisas que não sabe ainda. E isso lhe possibilita crescer em conhecimentos. Quando o espírito convive com outro que lhe é inferior, ele tem a oportunidade de exercitar essas qualidades morais que a gente citou, que já estão gravadas no seu psiquismo, e nesse exercício ele evolui moralmente. Observemos então o quanto Fenelon tinha razão ao comentar que muitas vezes o que nos parece um mal, na verdade, é um bem. As pessoas de temperamento difícil nos oportunizam exercitar as qualidades que nós precisamos ter. Mas nós temos mais um motivo para não pensar que as pessoas de personalidade complicada ou de caráter duvidoso deveriam morrer no lugar daquelas de bom caráter. Este é um planeta com espíritos nos mais variados graus evolutivos.
Assim como há pessoas inferiores a nós, cujo comportamento nos choca, nos perturba, também há muitos que nos são superiores e que ficam chocados com as nossas ações. Será que eles também deveriam desejar que nós desencarnássemos? Será que eles deveriam desejar que nós fôssemos excluídos do planeta Terra? Pensemos um pouco. O que Jesus nos ensinou? Né? Fazer aos outros aquilo que eu quero para mim. Então, se eu acho que não seria bom que eu fosse excluído da Terra, por que eu vou querer que outros sejam excluídos? Mas, falando-se na morte do corpo físico, há uma coisa que nós precisamos abordar. A nossa doutrina, ela tem dois objetivos principais: esclarecer e o segundo objetivo é consolar. São os dois objetivos básicos do Espiritismo. E a morte do corpo físico é a única coisa absolutamente certa da nossa vida de encarnados. Mas apesar disso, a quase totalidade das pessoas que vivem encarnadas no mundo material tem pavor da morte. A maior parte dos espíritas que eu conheço tem muito medo da morte. Como se a morte significasse a extinção da vida. Mas a morte significa a extinção da vida apenas do corpo físico. Ela é a única coisa absolutamente certa da nossa vida de encarnados. Um dia o corpo físico morre, nós vamos nos libertar dele e voltamos ao mundo espiritual, que é o nosso mundo real, o nosso mundo de origem. Nada é tão certo quanto isso. Um dia o nosso corpo físico, que não é imortal, vai morrer. Mas é só o corpo físico que morre. O ser humano, aquele que pensa, que sente, que age, que ama, que é amado, esse é imortal, ele não vai morrer nunca. E quando um ente querido nosso desencarna, ou como a gente costuma dizer, quando ele morre, ele volta para o mundo real, que é o mundo espiritual, de onde ele saiu antes de encarnar, e para onde nós mesmos iremos quando o nosso corpo físico morrer. Mas os afetos reais, esses não morrem nunca, nem mesmo pela morte do corpo físico. Quando o ente querido nosso volta ao mundo espiritual porque seu corpo físico morreu, ele continuará lá tão vivo quanto estava aqui. Aliás, tão vivo quanto estava aqui não é o certo. Porque lá ele vai ter mais e maiores percepções e capacidades do que tinha aqui. Depois que se ambienta o mundo espiritual, o espírito consegue ver melhor, consegue ouvir melhor, ele consegue se locomover mais facilmente, raciocina com maior acuidade, consegue perceber e entender as coisas com maior clareza. Na verdade, para os desencarnados, a vida de encarnado é uma espécie de morte onde o espírito perde uma série de capacidades que ele tinha antes. Inclusive a memória, que é a primeira coisa que o espírito perde com a reencarnação. Voltando ao mundo material, na condição de encarnar, nós esquecemos tudo que já vivenciamos anteriormente. Nós ficamos com a memória inconsciente do que já vivenciamos, com as aptidões, né? Com a tendência para essa ou aquela profissão, para esse ou aquele conhecimento, mas aquela memória racional, aquela lembrança viva do que nós vivenciamos, essa se apaga. No momento que a gente reencarna. Mas, do lado de lá, o espírito continua não só vivendo, mas ele continua amando aqueles que ele amava quando estava aqui, do mesmo jeito. E sempre que pode, ele vem matar a saudade dos seus entes queridos. Ele abraça, ele beija. Às vezes,
a pessoa nem percebe porque a maioria de nós não tem a capacidade de ver ou ouvir os desencarnados no estágio de vigília, quando estamos acordados. Mas, de vez em quando, a gente lembra de um ente querido que já está no mundo espiritual, sente uma saudade, uma ternura, e não percebe que isso ocorre porque esse espírito está junto de nós, matando a saudade que tinha da gente, está nos abraçando, curtindo a nossa presença, matando a sua saudade. Outras vezes, nós sonhamos com nossos entes queridos encarnados e achamos que foi apenas um devaneio da nossa mente. Mas, na verdade, nós nos encontramos com eles durante o sono físico. Nós fomos ao encontro deles ou eles vieram nos procurar. E isso ocorre com mais frequência do que nós percebemos, porque não lembramos de tudo que ocorre durante o sono físico. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu lembro de tudo que eu sonho, eu não esqueço de nada, tudo que eu sonho eu não lembro. Sim, lembra de tudo que lembra, mas as coisas que esquece, ela não vai lembrar. Porque todos nós, quando dormimos, sonhamos, sempre. Mas nem tudo a gente lembra. Só aqueles sonhos que causam uma impressão maior é que a gente lembra. E os laços de afeto, eles não se destroem com a morte do corpo físico nem com nenhum outro motivo. Nem mesmo quando uma das partes causa um mal a outra aqui no mundo material. E eu estou falando de laços de afeto reais. Porque às vezes as pessoas podem conviver juntos como parentes, como marido e mulher, como familiares, mas convivem juntos sem que haja um laço de amor real. Às vezes é simplesmente um convívio pelas circunstâncias. Mas quando as pessoas se amam de verdade, nada destrói esse amor. Nem mesmo, como eu disse, quando uma das partes causa mal à outra aqui no mundo material ainda. Certa ocasião, Chico Xavier nos disse que o ódio não é o contrário do amor, que o contrário do amor é a indiferença, que o ódio é o amor que enlouqueceu. E nesses mais de 40 anos de experiências mediúnicas, eu tenho observado que isso é uma realidade. Eu já conversei com espíritos que aqui no mundo material foram traídos por alguém que eles amavam, foram prejudicados, e depois lá no mundo espiritual eles sentem ódio por quem os prejudicou, mas ao mesmo tempo eles sentem a necessidade de estar junto desses que os prejudicaram. E às vezes até se revoltam com isso porque se sentem magoados, sofridos pelo mal que eles fizeram, mas continuam amando quem eles prejudicou. E às vezes até mesmo o espírito procura como que disfarçar para si mesmo. Às vezes ele procura dizer para si mesmo, não, eu quero estar junto dele ou dela porque eu quero me vingar, porque eu odeio, mas não é por isso. O motivo principal é porque o amor os atrai para junto daqueles que eles continuam amando, apesar de terem sido prejudicados. Mas isso acontece por quê? Porque o amor é a maior força do universo. Ele é indestrutível e nos faz querer estar sempre junto daqueles a quem nós amamos. Laços reais de amor jamais se extinguem. O que termina com a morte do corpo físico é a convivência aqui no mundo material. O desencarne de um ente querido nosso é mais ou menos como se ele fosse morar em uma outra cidade, outro estado, em outro país. Ele continua vivo, mas não podemos vê-lo nem ouvi-lo a qualquer momento. Mas assim como esses encarnados que nós amamos e que foram morar longe, estão distantes, de vez em quando eles vêm nos visitar, ou nós vamos visitá-los, ocorre o mesmo com os nossos amados que desencarnaram. Às vezes eles vêm ao nosso encontro e às vezes nós os procuramos durante o sono físico. E o que nós devemos fazer quando desencarna um ente querido nosso? Se sentimos saudade, temos vontade de chorar, devemos chorar sim, porque isso vai servir de alívio para a nossa dor. Eu já ouvi muitos espíritas
que não compreendem bem essa relação, dizem, não, não podemos chorar porque eles vão sofrer. Mas pensem bem, se eu tenho alguém que desencarnou e eu estou aqui muito triste, né, com o coração oprimido, apertado, cheio de saudade, estou chorando interiormente de dor pela separação. Que diferença vai fazer eu externar isso? O espírito ele não ouve pela minha voz, ele não sabe que eu estou chorando ou não pelas lágrimas que estão correndo. Tudo para ele é pelo pensamento. Então, se eu estou aqui triste, ele vai saber que eu estou triste. Mas vejam, embora eles também possam estar tristes, a nossa tristeza, a nossa saudade vai mostrar para eles que eles são amados, que nós temos saudade deles, que eles não foram esquecidos. Então, embora eles possam até estar tristes pela separação, o nosso choro não vai aumentar a sua tristeza, não vai fazer com que eles sofram mais. O que vai fazer que eles sofram mais é se nós nos revoltarmos, se nós ficarmos inconformados com a separação. Isso sim, como relata no livro Nosso Lar, André Luiz, daquela senhora que o marido morreu e ela estava aqui no mundo material. Ah, por que tu me abandonou? Por que tu me deixou? O que vai ser de mim agora? E o espírito lá no mundo espiritual, nas câmaras de retificação, ele ouviu esse chamamento, claro que não a voz dela, mas ouviu o pedido mental que ela fez, levantou enlouquecido, eu já vou, fulano, já estou indo para aí. Tiveram que prender o espírito na cama para que ele não saísse correndo porta fora. Então, a inconformação, a revolta, sim vai fazê-lo sofrer. Mas a saudade, o choro, a tristeza são normais, nós somos espíritos ainda não muito evoluídos. Devemos orar pedindo a Deus e Jesus que os amparem, que eles sejam acolhidos por bons espíritos, né? que os ajude a se ambientar rapidamente a nova condição de vida. O que nunca devemos fazer? Pedir ajuda a eles. Eles até podem estar bem do lado de lá, mas podem não estar em condições de nos ajudar. E aí o nosso pedido pode causar um sofrimento a eles. Imagina, eu tenho uma doença que está me causando aflição e eu peço para um ente querido meu desencarnado que me ajude a me curar. Mas ele não pode, ou por falta de condições, porque ele vê que aquela doença é o que eu preciso, ela é benéfica para mim, embora me cause sofrimento. Ele pode ficar mais sofrido pela minha perturbação. Então, se eu quero ajuda, eu devo orar a Deus, a Jesus, ao meu anjo guardião, mas nunca a um ente querido desencarnado. Como eu disse, ele pode até estar bem, mas eu posso o que eu sou pedido pode ser que não seja bom que eu receba, ou ele pode não estar em condições de me ajudar. E se ele estiver mal do lado de lá, o meu pedido vai fazer que ele sofra mais ainda. E nós não devemos fazer ninguém sofrer, né? Não devemos causar sofrimento a ninguém, principalmente as pessoas a quem amamos, né? Mas devemos sim continuar amando esses espíritos com a certeza absoluta de que eles estão vivos e que quando chegar a nossa hora de voltar ao mundo espiritual, nós vamos reencontrá-los com o tempo, vamos matar a saudade. Se nós os amamos de verdade, há uma única certeza: um dia vamos nos reencontrar sim. Pode demorar? Pode, não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui, mas que vai haver esse reencontro, porque duas almas que se amam de verdade vão sim se reencontrar um dia. Isso é da lei de Deus. O amor atrai as criaturas e ele é indestrutível. Então, aqueles nossos entes queridos que já partiram para o mundo espiritual continuam vivos, mais vivos do que antes, continuam nos amando e tenhamos essa certeza. Um dia vamos nos encontrar com eles sim. Esperamos que a gente tenha sido útil com esses comentários, que a paz, o nosso Mestre, nos envolva e que ele nos ajude a enfrentarmos essas separações
momentâneas, temporárias, transitórias, com coragem, com confiança nele e em Deus, e que Ele nos ajude a guardar essa certeza. Um dia vamos sim nos reencontrar com os nossos entes queridos que nos precederam na volta ao mundo espiritual. Fiquemos em paz.